Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvados sejam Jesus, Maria e José, para sempre sejam louvados. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje é domingo e nós estamos celebrando a festa da transfiguração do Senhor. Sim, a igreja hoje nos oferece a graça de podermos olhar para Jesus no Monte Tabor. Ela nos mostra o Filho de Deus transfigurado no Monte Tabor, porque ela quer que também nós nos transfiguremos. A Santa Mãe, a Igreja, não quer filhos desfigurados, porque Deus não quer filhos desfigurados. Deus quer os seus filhos transfigurados. Deus nos quer cheios dele, cheios de luz, de bondade. Deus nos quer parecidos com ele. Por isso, a Santa Mãe, a Igreja, nos dando a graça de celebrar o dia da transfiguração de Jesus, ela também nos convida a subir o monte. Ela também nos convida a parar para podermos rezar, para podermos nos encontrar com o Senhor, para podermos ouvir a voz de Deus, para conhecermos a vontade de Deus. Sim, a Santa Mãe, a Igreja, ela nos quer subindo o monte, ela nos quer no monte, ela nos quer olhando para o Cristo, ela nos quer bebendo da fonte, para nós não nos perdermos. Nesse mundo confuso, nesse mundo tão confuso, cheio de tantas ilusões, se não subirmos o monte, se não estivermos diante de Deus, podemos nos atrapalhar, podemos perder o caminho e daqui a pouco já estaremos imitando os filhos das trevas. Para não imitarmos os filhos das trevas, nós precisamos sempre estar diante do Senhor, diante de Deus, para que Ele mude nosso coração, para que Ele nos transfigure com a sua graça, com o seu amor, com o seu perdão. Precisamos subir o monte. Precisamos estar com o Senhor no silêncio do monte. Subindo o monte, como Jesus fez com Pedro, João e Tiago, nós nos livramos assim de outras vozes, de vozes que não são de Deus, não são de Deus. Subindo o monte, estando diante do Senhor, nós não vamos perder o norte e não sucumbiremos diante de tudo aquilo que o diabo nos apresenta, o mundo nos apresenta e a nossa carne nos pede. Muito bem, vamos então lá para cima do monte e vejamos o que aconteceu com Jesus, Pedro, João e Tiago. Nosso Senhor tinha 12 apóstolos, mas ele só subiu o Monte Tabor com 3. Claro que Deus sempre sabe o que faz. Jesus queria os 3 com ele. Obviamente que não entendemos muitas coisas que o Senhor faz. Nem sempre saberemos a razão pela qual Deus faz isso, fez isso, faz aquilo outro, fará aquilo outro. Desconheceremos as razões. No céu, tudo ficará claro. O fato é que Jesus subiu com Pedro, Tiago e João. Queria prepará-los? Seriam esses 3
os que mais precisariam desse momento no monte, eles precisariam estar realmente no monte mais do que os outros. Teriam os três um papel muito mais assim exigente. Os três seriam mais fracos, mais fortes. Quem sabe é Deus, podemos até conjecturar. Pensemos então que nosso Senhor, achando total abertura nesses três corações e tendo diante dos olhos tudo que o Pai queria deles, os levou para que eles pudessem ver. Para que eles pudessem ver. E eles vendo, em momentos difíceis, eles encontrariam forças para não sucumbirem diante da prova. Subiu então o Senhor. Enquanto Jesus rezava, os três repousavam. Cansados? Quem sabe? Pode ser. Quem sabe estavam cansados. Ou não teriam usufruído melhor se estivessem também rezando como Jesus. O fato é que, enquanto Jesus rezava, a glória de Deus desceu sobre o Monte Tabor e Jesus então aparece diante dos olhos dos três no esplendor de sua glória. Jesus se manifesta e os apóstolos, os três, puderam ver a glória de Deus ali no monte. Jesus brilhando, Jesus manifestando aquilo que Ele é, Deus. E eles ficaram muito impactados. E eles ficaram sem saber o que fazer, sem saber o que dizer. E a coisa ficou ainda mais difícil porque eles viam duas figuras com Jesus. Figuras que não estavam com eles e, portanto, seriam do céu, por tudo aquilo que eles viam. E inspirados, certamente, deduziram mesmo que estavam com Jesus Elias e Moisés. Certamente pela conversa, certamente por aquilo que acontecia, ficou fácil para eles reconhecerem que ali estavam Elias e Moisés. Agora imagine mesmo, meus amados, minhas amadas, que experiência viveram esses três apóstolos. Eles viram ali a glória de Deus e eles ficaram completamente impactados. O temor tomou conta deles. E então Pedro, diante de tudo aquilo que via, como que pisando em ovos, ele diz para Jesus: é tão bom estarmos aqui. Que experiência é essa? Jesus, é tão bom estarmos aqui. O que é que está acontecendo? O que é isso tudo que nós estamos vivendo já aqui na terra? Amados, amadas, há momentos que Deus se revela de tal maneira a algumas pessoas que elas dizem aquilo que Pedro disse: como é bom estarmos aqui. Quantos e quantas já viveram experiências tão profundas de Deus aqui já na terra, que puderam dizer: como é bom estarmos aqui. Você também pode fazer uma profunda experiência de Deus se você se deixar tomar por Deus, conduzir por Deus. Se você abrir mão de suas verdades, dos seus desejos, de suas vontades, e se você começar a sonhar os sonhos de Deus. Você também pode experimentar Deus de uma forma muito mais profunda se você gastar tempo com Ele, se jogar na presença dEle,
derramar sua alma na presença dele, começar a arrancar de sua vida tudo que não é bom, tudo que é pecado, tudo que faz com que você se distancie do Senhor. Você também pode viver momentos inimagináveis, se o Senhor tomar conta do seu coração, se você colocar Deus no lugar dele. Você e eu, nós, podemos também experimentar tudo isso se nós nos decidirmos por Deus. Deus é capaz de nos levar a experiências que nós não podemos nem imaginar. Depende também muito de nós, muito de nós. Pois bem, meus amados, Pedro não resiste e vai dizer para Jesus: é bom demais estarmos aqui, se o Senhor quiser, eu posso, juntamente com João e Tiago, a gente pode fazer 3 tendas, o Senhor então fica aqui, fica com Moisés e fica com Elias. Pedro não sabia nem o que estava dizendo, porque o momento era tão sublime, era tão grandioso, o temor tinha se apoderado deles de tal maneira que Pedro não conseguia arrumar as ideias. E ele pensava então que poderiam fazer tendas. E para quê? E para que Elias precisava de tenda? E para que Moisés precisava de tenda? Mas no momento eles não conseguiam raciocinar direito. Tamanha era a glória de Deus naquele momento diante deles. Jesus, claro, não aceitou a proposta de Pedro. E aí, dá-se aquele momento, também finda-se, e eles voltam à realidade. Fica Jesus somente diante deles. Desaparecem Moisés e Elias, e eles ficam sozinhos com Jesus. Eu fico pensando que o silêncio deve ter tomado conta daquele momento. E eles deviam olhar assim para Jesus com aquele olhar como se dissesse: o que é tudo isso? Imaginem mesmo, imaginem, meus irmãos. Jesus então diz para eles que é preciso voltar. É preciso voltar. É preciso ir lá para baixo, para onde estão todos. É preciso continuar com a missão. Não chegou o tempo ainda de ficar direto no monte. Um dia subiremos para o céu e ficaremos direto diante de Deus. Agora, quero trazer à tona uma coisa muito importante. Enquanto Jesus estava vivendo esse momento com Moisés e com Elias, e eles contemplando tudo o que acontecia, também eles puderam ouvir uma voz. Era a voz do Pai, que naquele momento diz que Jesus é o seu Filho amado, no qual ele tinha colocado todo o seu agrado. E diz claramente: vocês devem escutá-lo. Vejam mesmo a experiência que esses 3 viveram. Naquele momento, eles ouviram a voz do Pai, a voz de Deus o Pai, dizendo que aquele dali era o seu filho amado. Isso vale para mim e para você. De uma vez por todas, meus irmãos, escutemos Deus nos dizer que Ele, Jesus, é o seu Filho amado e que nós devemos escutá-lo em tudo. Então, não escute mais ninguém, escute Jesus. Se alguém lhe disser coisa diferente daquelas que Jesus nos disse, não acredite. Fixe o seu olhar em Jesus e escute apenas o Senhor Jesus e aqueles que falam em nome dele, do jeito que ele disse. Assim, nós não nos perderemos. E que Deus nos ajude. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.
Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, intercedei por nós e valei-nos no combate. Amém.